por vocês. É pra começar? Ok. Cadê o editor Kuruka colocando aqui um fundo preto e branco, tá ligado? Um olá para todos os fãs de Kings League Brasil, fãs de Kings League ao redor do mundo, hablantes de português. Estamos aqui no nosso programa de número 8 do Kings Leigo, Kings Leigos, seu principal portal de análises pós-jogo, notícias, fofocas, giros ao redor do mundo e tudo sobre a Kings League. Hoje, mais uma vez, para terminar essa rodada dupla dessa semana, imediatamente após a rodada encerrar. Eu, Vinícius Nakazawa, Pedrão, como que foi aí? O que que você tá achando? O que você achou dessa rodada? Temos o nosso primeiro oficial eliminado e ainda há esperanças para a Loud Real Elite? Nenhuma. Salve, salve Vini, salve, salve rapaziada. Nessa rodada foi Ué, e definitivamente eu? ali o Crise no divisor. Kings Leigos. Ele falou eu primeiro, Não, pô. mas você não Eu tô falou um e dando aí aqui pra mim, mano. Eu dou o meu salve antes, daí eu falo contigo. Não, Tá me você entendendo deu, louco, não, bicho? você deu um salve pro Vini, um salve pra galera e eu. Você é É louco, porque você não viado. foi introduzido ainda, né, amigão? Ah, tá, então eu não existo. Ah, se foda também. Fala essa porra aí, bicho. Não, pode ir você. Bom, você ia falar que essa rodada pra mim foi acho que pra todo mundo, né? Foi um divisor aí de águas, né? Dos ruins, dos horrorosos e dos não tão ruins assim. E vambora. Pichu, salve. Agora eu existo, né? Beleza. Salve, Vini, salve, rapaziada. Tamo. Pode crer, pode crer. Tamo. De O, verdade, o eu tô Leão tensão, acordou. O Leão acordou atrasado, né? Já perdeu o ônibus, perdeu o emprego, já tá. Já rescindiram o contrato, já rachou o elenco, já rachou o presidente. Eu acho Ainda há que. esperanças, ainda há Não há, esperanças. não há, não há, não há, não há. Podia jurar que avisaram pro Real Elite que a Kings League começava dia 28. Avisaram. Cara, vocês Fez. estão falando como se eles tivessem, porra, voltado, mas na realidade eles empataram. Não, eles empataram e perderam. Contra o grande Nivelados. Não diminua Contra o esse grande empate. Niveladas. Não diminua o empate do Davizinho. Ah, mano. É. Então, já tivemos mais times classificados para os playoffs, vamos falar em breve, mas primeiro, Real Elite 6, Nivelados 6, 3-1 para o Nivelados no shootouts. Davi Hilário mais uma vez mostrando que ele é um dos poucos que realmente está querendo. O estagiário continua como vice-artilheiro do time, incrivelmente. E o Nivelados, que acho que dá pra dizer que é o maior vexame do Nivelados ter empatado com esse time do Real Elite, né? Ainda ter sofrido 6 gols e ainda Léo, o gol é ter muito bom. empatado. Galera, o Funkball tomou 8, tá? Mentira, risada. Entendi. Caralho, que golaço, bicho. Só vale golaço. O Funkball tomou 8, mas ganhou do Real Elite. Cara, é isso, né, cara? Realmente é isso aí, mano. O time consegue tomar 8 gols do Funkball, mano. Só 2 times vão conseguir esse feito. E mais um jogo com hat-trick do Léo Gol. Mais um Joga jogo muito. com hat-trick do Davi Hilário também. Joga muito. Apesar dos apesares. E um jogo marcado por uma fala polêmica no pós-jogo. Pichu, você que é nosso repórter aí, que tá sempre nos gramados. Então, a Ludmilla, não sei se ela quis dizer que. Ela usou uma aspas que pro momento não é muito bom, né? Você dá a entender que quem fez o draft é o culpado da situação do time. E eu não acho que o momento não é muito bom pra isso, né? Dentro a rachada que tá tendo de cima pra baixo no Real Elite. Eu acho que é algo que dá pra evitar, comentários que no momento não são muito legais, que eu acredito até que vai acabar sendo pô, fugiu a palavra, mas que vai sendo acabar iminente a saída do estagiário do Real Elite, e eu acho que é a melhor coisa que ele faz e que ele leve com ele o El e o Davi, que, pô, o Davi não merece passar por isso. O campeonato que o Davi tá fazendo, ele não merece dar uma entrevista pós-jogo chorando.
por ganhar MVP, por ter jogado bem. Ele é o constante, ele é a única certeza desse time, junto com o El. E, pô, ver uma entrevista dele chorando pós-jogo me pegou legal. Ele é um moleque que é um dos melhores dessa liga. E não É merece o estar maior passando por isso. assistente, inclusive, da E um dos liga. artilheiros, né? E um dos artilheiros, né? Só tá atrás É. do Douglas e do Lelete. Então ele não merece passar por isso não. E o Real Elite eu acho que vai ser muito difícil sair desse buraco que tá. Porque. Corre risco de extinção? Não sei. Eu acho que extinção não. Mas que vai acabar perdendo muitos fãs, vai. Porque querendo ou não, estagiário pro nicho que é a Kings League é quem atrai maior visibilidade. Eu digo até maior que a Ludmilla e eu vou explicar o porquê. É por causa do nicho de futebol. O estagiário hoje ele é imenso no nicho de Kings League. Ele vem de um time que jogou Mundial de Clubes, era presidente da Fúria, foi escanteado de uma forma vergonhosa pela Fúria, como o João Pedro e várias outras polêmicas que a Fúria se envolve. Mas e aí ele entra num Real Elite que aparentemente está acontecendo a mesma coisa. E é o que o Coringa falou, o tamanho do estagiário para uma liga não é ele ser co-presidente do Malaud, não é ele ser co-presidente de um G3X, é ele ter o time dele mesmo, que ele seja presidente, ele é muito grande para ser co-presidente, ter parte pequena em escolha ali. Ele tá num nível pra Kings League que ele é maior que muito presidente influencer que tá aí hoje, pô. Então, eu sofri estagiário total e que ele consiga sair dessa bomba que é o Real Elite sem nenhum respeito mesmo. A parte dele, que era converter os Ah. pênaltis, ele fez, né? Fez. Então, uma pergunta aqui, bicho. Você deve saber responder. Esse foi o primeiro pênalti até agora que o estágio bateu quando o time não tava perdendo? Foi. Eu não lembro se contra o G3X que buscou o jogo, mas eu acho que do G3X talvez ele tenha feito de desempate. Mas Tá, todos os ok, pênaltis do ok. estagiário ou foi pra desempatar ou pra diminuir, buscar, correr atrás. É, uma informação aí, né, cara? Tava 2-1 pro G3X quando o estagiário bateu o pênalti. Foi pra empatar também no jogo contra o G3X. Então esse pack foi realmente o primeiro, mano. É o meu presidente dos gols importantes, né? E. Teve jogo contra a Loud, né? Deixa eu pegar aqui. O jogo contra a Loud talvez tenha. O jogo não! contra a Loud tava 1-0 pro Real Elite. Aí, acho ó, que foi o único. É que também começar perdendo pra Loud é impossível. Então. O único time que conseguiu isso. Não, nem o Fluxo começou perdendo. Eu acho que o Nem primeiro o gol foi Fluxo no começou Fluxo. Mano, eu acho que se for Mas pra aí buscar foi essa o- estatística, acho que a Loud começou perdendo todos os jogos. Mas já do Cara, a nivelados. Loud é muito ruim, mano. A Loud começou ganhando algum jogo com gol do Exaú, se eu não me engano. Não foi gol de Pode empate? crer, fato, eu lembro disso aí. Foi? Não lembro se foi gol de empate ou se foi o primeiro Não, gol. foi, mas- foi o primeiro gol contra o Ah. Nivelados. Aí depois virou passeio. E o Nivelados é meio chovendo molhado, né? Mas que foi muito abaixo esse jogo, defensivamente falando, do Nivelados. Expôs as fraquezas defensivas do Nivelados que até então não eram E que- vistas, né? E que, ironicamente falando, porque a gente sempre fala que eles são melhores defensivamente que ofensivamente, foi um dos melhores jogos ofensivamente do Nivelados. Então Sim. eles ainda não conseguiram achar esse equilíbrio. Quando achar. Mas ó, por exemplo, Acho que no Vamos jogo lá. contra o Fluxo e no jogo contra o Funkball, a Nivelados achou esse equilíbrio aí entre um ataque efetivo e uma defesa boa. Quanto que eu. mas ó, questionamento aqui, 7-2, questionamento aqui. 6-2. O Nivelados é uma defesa muito sólida, isso ninguém nega, certo? Certo. Sim. Como que se quebra uma defesa muito sólida? Individualidade. Individualidade. E qual que foi os jogos ali que eles tomaram esse abalo na defesa? Da Vila Elite, Fúria por e Real enquanto. Elite. Davi, Lário e Fúria, exato. É. Tipo, aí não tem muito o que fazer, tá ligado? Foi, Tipo, porra, você pode ter os a times- defesa do século. foi os Então, times você da pode- Vilário e Fúria. E eu nem posso falar nada. Aí no último jogo ainda tem Tom, Kelvin, É, o melhor time. Rufas. O melhor time da liga. É. Exato. Então, tipo assim, pô, vai. Nivelados ali.
Eu não diria que foi um jogo abaixo deles, é porque, cara, realmente tem uma galera que é muito fora da curva, pô. E aí não tem defesa que segure, pô. Concordo, Você Pedrão. pode ter a É. melhor defesa do universo contra o Davi Lário ali, cara, vai sofrer. E- Contra o Lelete e- vai sofrer. e Contra o isso- Kelvin Tom vai sofrer. E isso mostra aquilo que a gente acabou falando, né? O Nivelados é muito bom contra times que tem que ser, contra times que é Sim. pior que eles. E, Exato. e periga um pouco nesses times que são mais equilibrados, que tenham uma individualidade muito melhor. E isso me deixa mais puto ainda com o Real Elite em sétimo. Ai, Valeu. bizarro. Mas cara, eu acho que não é nenhum demérito defensivo ali do Nivelados, né? Realmente é um jogo muito pegado. O Davi Lário, porra, é absurdo o que esse cara faz. O El também joga pra caralho. E esses dois aí que estão praticamente jogando sozinhos, sabe, encontraram ali as suas respectivas brechas pra conseguir fazer ali os gols. Mas assim, é aquilo, né? Um time, né? A gente sempre fala que boas defesas ganham campeonatos, né? Se a gente for pensar aqui num pontos corridos, vamos dizer assim, né? Um jogo ou outro, tá ligado? Vai perder ou empatar, né? Enfim, talvez falando de Kings League especificamente, são menos rodadas, né? Então, às vezes, uma derrotazinha já custa caro pra caralho. Mas não é nenhuma super inconstância, sabe? Eu acho que não desceu o nível do time do Nivelados, ele ainda continua o top 3 pra mim, indiscutível ali, dessa Kings League. Isolado, E, né? cara, é isso. Isolado. Exato. Tem nem conversa. Não tem? Será que o Desimpedidos Não se tem, não encontrou tem. tanto Não, assim? não. Não tem. Não tem conversa. Não tem conversa. Inclusive, o Nivelados é pra confirmar uma vaga no G4 oficial na próxima rodada, né? Uma vitória com o Capim ali praticamente garante isso, ainda mais levando em conta que quem pode ameaçar esse G4 aí é o Fluxo Desimpedidos. O Fluxo pega Esse G3X. jogo- Uhum. Então o Capim, o Mas, Nivelados então. faz a lição de casa e garante o top 4, que é extremamente importante pra evitar uma G3X Desimpedidos. ali pela frente. E o Desimpedidos, né, que tem jogo. A gente viu o primeiro jogo horroroso entre os dois, mas que o Nivelados ganhou, mas os dois times mudaram muito desde então. Eu sofri Nivelados nesse rolê porque é muito refém do carilismo do Desimpedidos, né? Se você for ver, todo jogo é muito ruim, mas o Desimpedidos sempre, na maioria das vezes, traz esses 3 pontos pra casa aí. Ou 2 pontos, né? Que é muito shootout. Viciado em 2 pontos, o É Desimpedidos. Mas esse jogo aí de Desimpedidos e Capim, né? Que vai ser a próxima, vocês falaram? Não, Dendele. Dendele e Capim? Não, Não. calma. Quem que vai contra o Dendele- Capim? Acho que é O Dendele e Capim jogou contra a Desimpedidos, Fúria. né? É que a próxima rodada tem Capim e Nivelados. Aí eu falei, Nivelados ganha, termina ali, garante o top 4. Sim, mas jogos ali importantíssimos pra de fato definir ali essas colocações que. Assim, vamos lá. O G, O importante mesmo é não ficar em sétimo. Se tu Sim, não ficar em sétimo pra jogar contra G3X ou Fúria, pô, tu tem já tá muito no tem lucro. jogo contra todo mundo. Tem É, jogo, terceiro e tem jogo. quarto. Eu falo assim, eu acho que vai ser muito bom esses playoffs, tá? Tirando o Vai. fato que um time já tá na semi, que eu nem tô considerando o primeiro lugar, que eu vou considerar G3X e Fúria na semi, se eles não forem pra semi, vai ser um desastre. Todos os outros times têm jogos muito em abertos. Eu não acho que não Tem. vai ser nenhum passeio, tirando quem joga contra G3X e Fúria. Eu não acredito que seja um passeio unilateral de qualquer time Eu do acho que o terceiro ou Nivelados passeia pra cima do Fluxo, como já passeou no jogo que eles se enfrentaram. que jogo eliminatório Então. Sim, tudo pode acontecer. É porque, exato, tipo, o Nivelados ele tá definitivamente numa prateleira acima dos outros times, mas ele também tá numa prateleira definitivamente abaixo dos outros dois em cima. Então não é É. uma disparidade gigantesca, vamos dizer assim, né? Se a gente pegar, por exemplo, um dia bom do Fluxo, um dia bom do Desimpedidos, às vezes ganha de um dia ruim do Nivelados, saca? É. E lembrando que Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Capim acho que no melhor dia deles em campo não ganha do pior dia em campo do G3X, por exemplo. Eu acho, né? Mas. como não ganhou, né? Como não ganhou? Exato. Então, assim, tem jogo, saca? Esse sexto lugar aí que vai jogar contra o terceiro, tem jogo. Só o sétimo ali mesmo que é, pô, obrigado pela participação. Agradeço. Falando em quem pode tirar a vaga do Desimpedidos e do Nivelados e quem tá brigando por uma sobrevida ainda no
campeonato, né? classificação. Desimpedidos GOT 3, Dendele 2, uma virada muito bacana do time dos Desimpedidos. O Dendele saiu na frente no escalonado, Luqueta converteu o pênalti presidente e depois o Desimpedidos só virou ainda com o Yuri perdendo o pênalti presidente dele ainda já mais pra reta final do jogo. Um jogo que reflete os Desimpedidos, né? Mas acho que o ponto mais positivo é que eles conseguiram ir atrás do resultado. Então, tipo, acho que o Dendele tendo aberto um 2-0 fez com que o Desimpedido saísse da zona de conforto deles. Foi a O primeira Pichu virada mencionou, do Desimpedidos? eu acredito que sim. Contra a Fúria eles chegaram a empatar? Eles empataram, né? Contra a Eles Fúria... viraram, empataram. Não sei se a Fúria chegou a ser um vira-vira. Eu não lembro como foi o jogo. Se a Fúria que teve que buscar o empate ou se foi o Desimpedidos que teve que buscar o empate pra ir pro minuto final. Mas acredito que foi o Desimpedidos. Acho que o Desimpedidos buscou o jogo constantemente contra a Fúria. Sim. Tava buscando. Mas no jogo contra o Fluxo, o Desimpedido abre o 2-0 e toma um empate. E no jogo contra o Funkball, acho que foi 2 viradas, né? Então o Desimpedidos não tá acostumado a buscar um 2-0 do jeito que buscou. Um time que cresceu ao longo do campeonato. A gente dava ele como o pior time do campeonato. Depois da primeira rodada a gente falou: nivelados nono, Desimpedidos 10º, e é isso. E acontece que os dois estão classificados já para os playoffs, perigando ir pro Mundial. Pelo confronto com os times que estão ali no meio da tabela, acho que os dois Tem chances. têm uma vantagem até assim, por ver. E o Desimpedidos tem o JP, que em jogo de mata-mata você ter um bom goleiro é crucial, Com né? certeza. Então, E cata muito o JP. JP é um Cata dos muito. melhores goleiros da liga, top 2 ali. Top 3. diria que o Pichu zicou o Dendele, cravando o Dendele no Mundial e no top 4 Não, ali. muito difícil. Não, no Mundial pode acontecer, mas no playoff é muito difícil. Até porque os times que estão atrás não estão querendo muito. Não, a gente falou do Mundial Não, mesmo. é, Acho que foi aquela que eu do perguntei pra você, Mundial lembra? é Quem que bem era o possível. quarto time no Super Mundial? Não, mas ainda pode ser, né? Pode, mas hoje, quem que é? Hoje Porra, hoje é difícil cravar um tá quarto. entre Desimpedidos e Fluxo, né? É muito difícil cravar um quarto. Mas esse eu tá acho muito que o aberto. Capinho e o Dendele buscam esses dois aí. Sei Eu lá, não vejo uma diferença de elenco tão grande assim desses dois pro. Eu não vejo uma diferença muito grande entre Desimpedidos, Dendele, Fluxo e Capim. Não vejo uma diferença muito grande. Qualquer um que É que for. o Fluxo não me encanta, né? O Fluxo Cara, o só Fluxo encanta é- contra time ruim, né? Real Então, Elite, Funkball. Só não se enganou contra o Audi. O Fluxo é uma espécie de time sem carisma. A gente falou que o Desimpedidos era um time sem carisma, Não, mas porra, eu tô sentindo um carisma pelos É. Desimpedidos. Começou a criar, né? O Toguro começou a levar os caras lá. Toguro, pá. Agora o Fluxo tem o Nobru, né? Tem o Nobru e o O Serol. Serol. O que você tá falando que o Nobru não tem carisma, ô Pedrão? Não sou Ô, familiarizado. torcedores com do Fluxo, conteúdo torcedores do nenhum dos Fluxo, dois. Torcedores do arroba Fluxo Pedrão podem nas cobrar. redes sociais. Não Pô, sou o- familiarizado, não sou O Fluxo familiarizado. tem o Vini Melequinha, que ganha a votação de MVP por se chamar Melequinha, pô. O Lincoln ganhou o Isso é MVP pica. nessa rodada, mas não quis dar entrevista, né? Mostra muito do viu? jogo do Desimpedidos, Sim. né? Que ou é o goleiro ou é jogador do outro time que ganha o MVP, mas os 3 pontos tá na conta de quem? Exatamente. É o Red Bull Bragantino, né? É o Red Bull Bragantino. Quando você olha a tabela, Caralho, sempre tá ali, mano. Não tá incomodando ninguém, mas tá ali. A não ser no passado, né? E Mas eu- deixa quieto. E pra analisar um pouco mais do jogo, né? Eu achei que faltou muito do Dendele que jogou contra o G3X nesse jogo. Não sei se estavam muito estressados, se bateu uma pressão diferente por causa dos 9 gols, né? Porque, tipo, troféu jogar bem não dá ponto nem saldo, né? Por mais que você tenha Nesse jogado. caso, tirou muito saldo, né? Exato, tipo, por mais que você tenha jogado o seu melhor jogo na Kings League, pra você botar na cabeça de um jogador que um 9-1 foi ok, é muito difícil.
Então, não sei se eles sentiram essa goleada, mas... Mas foi ok mesmo. Foi pô. ok. Foi ok Primeiro- demais. Na minha humilde opinião, era só ali, tá ligado? Aquele momento que a Os 15 minutos mágicos do Cobra. Fernando Diniz. Os 15 minutos do Internacional antigamente. Então, né? Uma parada assim, tá ligado? Não, ó, Sabe aquele momento ali que um predador, tá ligado? Ele espreita ali a sua presa Ó, e deixa ela ali tranquilinha, Não, pá, não, não. comendo um ó, negocinho. eu vou ser sincero Pra aqui. quando ela menos estiver esperando, Ó, rau! vou ser sincero aqui. O Dendele fez os melhores primeiros 35 minutos de jogo. E os E- piores seguintes. E o G3X fez os melhores Aí, 15 pô. minutos da vida deles, pô. Em Cara, 15 é o que eu minutos, falo, 9 cara, gols. o G3X é um predador, pô. Cara, pior que a gente sempre pontua isso aí, cara. O primeiro tempo do G3X, você pode pegar todos os jogos, todas as análises aí que a gente fez. A gente sempre fala. Tirando primeiro tempo meio o abaixo do desse. G3X. Não, a gente Tirando já o vai de chegar. agora. É, A gente A já vai gente já chegar, chega, a a gente gente já já chega. chega lá. exato. Mas, cara. É. O jogo é jogado, joga com o livro embaixo da regra. O velho Vamp com certeza tem o dedo dele na postura que o G3X entra em campo. E o resultado É foi isso. 9-1, né? Exato. Mas isso, o, é o, isso. o do Dendele é que, pô, eles vinham numa crescente bem grande, né? Do que foi a primeira rodada, muito. Por mais que tenha sido contra a Fúria, Sim. mas... E agora falta buscar o resultado nas rodadas finais pra evitar um confronto com um o G3X empate. ou Fúria mesmo. Um empate eles já estão classificados. E eu acho que esse jogo demonstrou muito aquilo que a gente estava falando da igualdade de elencos que tem até do terceiro pro sétimo. Que qualquer um que, tirando o sétimo, né, do terceiro pro sexto, qualquer um que bater Ou o num, sétimo não. num- Sétimo também. É que o sétimo pega o segundo, né? Então, eu tô falando tá. da igualdade de elenco. Então, tipo, do quarto pro sexto ali, qualquer um que... Do terceiro pro sexto, qualquer um que bater naquele mundial ali não vai ser surpresa. Sim. Vai ser surpresa tirarem o nivelados, né? Nesse momento. Quem tirar o nivelados é uma surpresa. Mas é uma surpresinha, Surpresinha. né? Não é uma... E não é a surpresa não é uma- que seria de tirar uma G3X ou Não é Fúria. um ó, é um ó, tá ligado? Sim. Surpresa é o Desimpedidos ganhar da Fúria no Shootout com o Isso Thor. aí é... Surpresa ia ser se a Loud ganha esse jogo aqui, né? Vamos pular pra G3X 7, Loud 2. Acho que foi um jogo abaixo da G3X no geral, porque a gente esperava que fosse mais de 10 gols. Só que Foi abaixo. eles sentaram na vantagem, né? Abriram Exato. 5-0 no primeiro tempo, aí acharam que era Desaceleraram. Alemanha e Brasil. Aí Fizeram um jogo que... protocolar, né? Foi um 7-2 protocolar, sem gols dobro, não teve nenhum gol dobro da G3X. Poderia Eu- ser muito mais. Kelvin guardou os dois dele, Gaules E o perdeu Kevin, um será pênalti. o Kevin perdeu uma chance clara no gol dobro. Quando será que o Kelvin volta a ser o cara do Mas escalonado a semana do que vem X? eu acho que ele já vai estar... né? É Jogador, mais íntimo ali, pá. jogador bom recupera rápido. Até com relação a tempo de jogo, não sei se vocês viram. Na rodada passada, né, que foi a primeira que o Kevin jogou, ele jogou uma minutagem bem baixa, assim, em relação ao que Esse ele jogo jogava. aí ele já Normal. jogou o escalonado, esse jogo. Ele já entrou Olha no aí. 2x2. Só pra falar, Vinebas, o que você falou do jogo muito abaixo do G3X, eu acho que foi um jogo abaixo porque a Loud não exigiu o máximo, sabe? Sim. Você vê que os jogadores de G3X estavam extremamente confortáveis em campo. Eles Tipo, estavam... eu falei jogo abaixo brincando. Gentis. Eu falei jogo abaixo brincando por ter feito menos de 10 gols, o que já é um Exato. absurdo eu falar um jogo abaixo menos de 10 gols. Mas é o jogo mais confortável da G3X, o jogo mais bem controlado. Ritmo de treino. Ritmo de Parecia treino, ritmo que de era treino. o Real Madrid enfrentando o Sertãozinho ali, que a qualquer momento, já abrimos 5-0. Se eles fizerem gol, como foi que aconteceu, a gente faz mais 2 só pra deixar ali. Kelvin o é nosso. outra parada, filho. Kelvin é outra parada, cara. E aí, o que muitos criticavam o dado do G3X com a volta do Kelvin, né? Não perderam mais dado, 3 gols, empilham gols no dado. Cara, Outra nossa coisa, senhora. a eu volta já do vejo no Super Mundial ali, cara, Kelvin, Tom, Rufino, os três ali numa tabela mágica pra cima dos
francesinhos, dos alemães, nossa senhora. Muita personalidade do Coringa nesse pênalti, hein? Verdade. Muita personalidade. Ele mandou bem, ele mandou bem. Muita personalidade. É o A volta do famoso. Kelvin, É o não famo... só tipo, ai, o Kelvin voltou, acabou a competitividade, ele potencializa os jogadores que estão com ele. É simplesmente, tipo, absurdo o quão os caras jogam melhor só de estar jogando ao lado do Kelvin. parece que o campo aumenta, né? Parece que você tem O mais campo espaço. aumenta, fica mais confortável, todo mundo pensa, corre mais rápido. Você vê que eles estão se divertindo em campo, eles estão completamente à vontade. E fica aqui o meu protesto a esse presidente mula Que perdeu o segundo que pênalti, perdeu né? os 2 últimos pênaltis. Mas você lembra o que cara. aconteceu outra vez que ele É, perdeu os 2 primeiros ao- pênaltis, né? Ele marcou o pênalti contra o melhor goleiro do mundo, né? O Ultimate Será que mostra ele tá eles... cozinhando algo? Será que ele tá cozinhando algo, mano? Inclusive que foi o mais importante, que foi o jogo que os três marcaram, né? Andreas, Não, mas eu Gaules quero e que você for... Kelvin. Irmão, até não acontecer, eu tô descrente, cara. Tá. Diretoria omissa, diretoria Jim Carrey, fora Gaules, fora Kelvin. Não, Kelvin fica. Fora Gaules, mano. E a Pô, polêmica da semana? Eu vou puxar agora. Já? Ah, Eu vou puxar agora. ah. Lipão, se doer, porque falaram que o Kelvin é o verdadeiro rei da Kings League, é um pouco a mais, né? Com todo respeito a Lipão, que é um dos melhores do Com mundo todo respeito, eleito o melhor do mundo e os Mas- caralho, mas da Kings League. Tem um abismo de diferença, né? você tem que lembrar que o Lipão ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas o Kelvin é a segunda melhor seleção do mundo. Ele tá atrás só do Brasil. Então acho que não, Isso aí da artilharia é incrível, né? não tem o que Mas falar. cara, é aquilo, tipo assim, é porque, né, eu acho que muita gente pegou ali o Filipão, assim, achou que era uma parada assim muito ele, porque ele foi o melhor jogador de futsal do ano passado. E ele que também E aí estava é- fazendo a comemoração de rei na Kings League, né? Coisa que não fez exato, hoje. Exato. Exatamente. Então assim, né, é aquilo, mano. O cara às vezes ele quer provocar, depois quem provoca tem que escutar também, né, cara? Futebol, né? É óbvio, tudo ali, exato, mas óbvio, tudo ali nos seus devidos limites, né? Eu lembro que nessa época que o Lipão foi eleito ali o melhor jogador do mundo de futsal, o Kelvin até falou, rapaziada, parem de dar hate. A modalidade ali eu quase não joguei, eu fiquei muito ali no Kings League, não sei o que. Não, e o Lipão que merecidamente, acho que fez 5, Sim, 6 sim, gols sim. na final do Mundial de Futsal contra a Sim. Argentina. Não, o Lipão é um absurdo, pô, sem, não tenho o que falar não, mas é aquilo, cara, a rivalidade tá aí, já tá todo mundo se degladiando, vai ser nossa, cara, concretizando-se, né, acontecendo tudo que a gente espera que aconteça e concretizando-se essa final de G3X Fúria, cara, vai ser um dos maiores Absurdo. jogos da história de todos os esportes, cara. Absurdo. Vai ser coisa de maluco, vai ser, porra, cara, pra pagar o ingresso 3 vezes. Vai ser pra, porra, os caras cobrar ingresso na Twitch ali, velho. Jogou na Twitch, tem que deixar 50 de ingresso pra ver o jogo. Outro comentário É. que tem sido feito bastante, perdão, Vinebas, é sobre a força física do Tom nessas disputas de queda de bola, hein? Sim. O cara. Cadê o doping Jogador de na futsal, Kings né, League? cara? Cadê o doping na Kings League? Mas isso aí eu acho que é muito dote do futsal, né, cara? O futsal você tem muito essa de segurar a bola, né, cara? Principalmente ali o pivô, né, velho? Você nem acha que é essa posição que o Tom jogava, né, no Pato? Ele era. Pivô ala. Então, exato. Então, o pivô, tipo, ele tem que ter uma proteção de bola diferenciada, senão ele vai ser comido pelos zagueiros. Pelos fixos, né? E- Na linguagem do E futsal. se você realmente Então- olha o time do G3X para todos os outros times, eles têm uma forma física muito melhor, são muito mais fortes do que acho que todos os outros times da liga. Tem que É ver, aquilo assim. da estrutura também, né? Então, tem que ver se tá rolando esse treino físico também ou se é só um tá. treino tático ali com os O outros times. G3X é a comissão mais Não, o completa G3X sim. da Kings League. Eu tô falando dos Ah, outros tá. times, eu tô Não, falando é. dos outros times. Porque se você for ver, o G3X tem cozinheiro, que faz a dieta Tem. regrada de cada jogador. Todos os jogadores têm esse acesso à marmita do chefe Dan. A estrutura da G3X é absurda, tipo, Tem é coisa de nutricionista. time profissional de futebol mesmo, tipo, Vai ter brasileirão. CT daqui a pouco, vai ter Sim. CT daqui a pouco. Vai Dois ter quadra fisioterapeuta, poliesportiva, expansão psicólogo. pra multiesportes. Então eu acho Inclusive, não sei se vocês viram ali, né, o
os bastidores da negociação do Kelvin. Saiu o vídeo oficial no YouTube da Saiu. Kings League. Chegaram a ver? Eu vi, Pichotski? eu vi. Você viu, Vini? Eu vi algumas partes. Cara, é coisa de maluco lá, cara. É tipo. Os caras estão falando lá justamente porque a ideia inicial era eles lançarem 2 milhões. Sim. Mas aí eles pensaram, pô, se mandar 2, esse pau o Jake Paul paga. É. Então vamos mandar 5 pro cara reduzir pra 2. E aí ele falou, puta, mas se ele pegar 5. Aí eles tinham concordado em colocar 10 pra tirar 5. Sim. E aí o Gal, na hora ali, chegou e falou 20. 20 foda-se. million dollars. Aí o 20 Jake million Paul. dollars. Rúpias? 20 million dollars. Mas enfim, aí, tipo assim, saiu esse vídeo, né? E aí depois, teve a live IRL lá do Gal, né? Indo no trem e tudo mais. E ele comenta sobre esse vídeo, né? E fala, cara, a gente tava esperando que de fato fossem comprar o Kelvin, tá ligado? Sim. E eles estavam projetando ali esse valor de 2 e 5 milhões ali, cara. E eles falaram que ia, porra, terminar o CT ali no mesmo dia, tá ligado? Se Sim. chegasse essa grana aí. Então é uma estrutura completamente. Cara, a G3X tem um CT, Centro de Treinamento. Sim. Uma estrutura com sei lá quantas quadras. Com né, quadras, com refeitório. mais de uma quadras. quadra com um gramado específico da Kings League. Não é algo de futsal, uma quadra de futsal padrão. Vai ser É o outro gramado que utilizam nas arenas da Kings League. É Então, outro patamar. é aquilo, né? O G3X começou de um sonho, né? Que eles falam. Começou com 2 streamers de técnico até então. Começou com o Neymar ligando pro Gaules, falando que o Piquet queria falar com ele. E aí quando você A vai verdade ver... é que o G3X começou muito antes, né? Não, mas não. Mas sem não. ter... Eu tô falando da aí Kings você vai querer League. voltar lá no CS 1.6 Não, em se for falar, 2003. se for pra falar de história de G3X, os caras são campeão mundial de CS. É, os cara- É isso. Os Nos caras... tempos até dos CBLOL os dinossauros caras aí. jogou. Então, o que eu tô querendo dizer em termos de Kings League, começou de um sonho, e o sonho foi vice-campeão do mundo, injustamente, porque era pra ser campeão. O que a Kings League fez Inacreditável. naquela final. Os caras Inacreditável. cansados quase ganharam do melhor time da Espanha. Sim. Então, é o campeão moral do mundo e que tá vindo aí pra buscar o que é dele, e que se os outros times quiserem competir, vai ter que correr atrás, nem que seja na estrutura da comissão. Vou ter que correr porque- atrás do prejuízo, porque eles já saíram Exato. muito atrás. Porque eu não cobro CT nem nada, até porque vai É. do orçamento de cada clube, vai de quanto comprometimento. Eu nem digo comprometimento, mas vai de quanto que eles vão querer realmente a verba, a entrar. plata. Fora Mas que o Gaules ele também falou que, tipo, ele ligou pra um cara que ele conhecia pra arranjar um lugar pra fazer o CT, né? Então, tipo, Uhum. é muitas outras coisas que entram aí nessa questão também. eu, E lembrando que o Kelvin não queria ir pra G3X também. Verdade, é uma Foi outra história, uma- né? Foi um é. quase que não foi. agradeçam ao Agnello, que numa chamada de Agnello. vídeo falou com o Kelvin que você aceita que ele falou assim, né? Eu já me arrependi Se de você não muitas aceitar, escolhas você na é minha louco. vida. Você é burro. Eu já tentei ser atleta, eu me arrependi de muitas escolhas que eu deixei de tomar na minha vida. E eu acho que essa é uma delas. E depois dessa frase do Agnello, né, quando desligaram, o Gaules falou, Breche, eu só preciso que ele jogue um jogo. Porque se ele jogar um jogo pelo G3X, ele nunca mais sai. E aí eles negociaram. negociaram. Se ele jogar um jogo, ele joga o campeonato inteiro. E se pá, ele vai jogar pra sempre no G3X. E foi o que aconteceu. Ele chegou no Foi G3X ótimo. pra jogar a fase de grupos da Kings League. 3 jogos. E aí, quando ele viu, ele já queria jogar o playoff e ele abriu mão de um campeonato que eu acho que ele ia ganhar $500 mil pra jogar, o campeão ganhava, pra ficar na Kings League. E aí virou o que virou tudo. Muita gente fala, essa forçação no Kelvin. Mas não tem, ele é a Kings League Brasil. Ele é o produto da Kings League Brasil. Então, lógico que vai ter toda uma papagaiada pra volta dele, vai ter todo um merchan em cima dele, porque ele é isso aí, ó. Inclusive, esse rolê do Kelvin ser a Kings League Brasil, etc. Eu vi até o estágio falando disso aí. Vocês acham que o Jake Paul, por exemplo, ou outros times da gringa olham pra Liga do Brasil pensando em contratar uns caras? Ah, Provavelmente. O Jake Paul só com queria certeza, porque era com o certeza. Kelvin, tá Não, ligado? com Ele era certeza. o Com maior nome. certeza.
Tanto Com é que certeza, um olha. dos destaques da Liga Francesa é um brasileiro que faz hat-trick toda semana de Kings francesa, só que o time dele nunca ganha. E Mas o DJ Mario vive assistindo a Kings League Brasil também, né? DJ Mario é que o DJ Mario é um entusiasta, né, cara? Eu gosto muito de DJ Mario, cara. A redenção do DJ Mario, cara. e só De vilão a herói. pra terminar um pouco do que a gente tava falando sobre a estrutura do G3X mesmo, se você vê os bastidores do Kelvin e do Andreas que estão lesionados, eles falaram que em nenhum time eles tinham recebido essa estrutura lesionados que eles estão recebendo no G3X. Seja os melhores hospitais para fazer cirurgia, os melhores profissionais acompanhando a volta. Então, tanto é que aí, ó, o Kelvin voltou muito antes do prazo da lesão dele, que era para voltar. 45 dias. E fizeram um exame essa semana e ele já tá 100%. Então, fisicamente, né? Porque ele tem que pegar ritmo de jogo. Então, faz muita diferença a estrutura por trás. Faz muita diferença o jeito que te abraçam. E é bom mostrar que foi com o Kelvin e com o Andreas, que não é, só fez com o Kelvin porque ele é o principal jogador do time. Qualquer um que se lesionar na G3X pode ter a segurança de que vai ser abraçado e que vai ter os melhores profissionais ali para cuidar da lesão. E eu acho que isso é uma vantagem abissal até para uma Fúria, por exemplo. Sim, Definitivamente. definitivamente. Sabe as palavras. A Fúria Só não pra tem essa finalizar, estrutura nunca. Só pra finalizar sobre o jogo, veio aí o MVP do Rufino, né? Agora, Magic Rufus. dos wildcards principais aí da G3X, só falta o MVP do homem. Do Kelvin, né? isso, Vai Magic vir, vai Rufus. vir. Eventualmente vai vir. Eventualmente vai acabar vindo. Mais de um, provavelmente também, mas o Tom tem 2, o Emerson Andreas tem Carioca um, né? tem, o Andrés não tem. O Mas Andreas é que não tem. ele lesionou também, então No jogo que ele ia ser, ele tava voando no jogo naquele que ele ia ser. Ele É. tava voando naquele jogo. Bora pro próximo? Vamos. Flux É o primeiro 8, eliminado, né? Funkball 4, o primeiro F. oficialmente eliminado. Descansa em paz, Funkball, o sonho acabou. E Mas o ainda vai cometer o crime contra a Fúria. E o Funkball que veio Cara. com os wildcards já bem abaixo do que eram os que estavam na última rodada, né? Não eram mais os mesmos jogadores. Eles perceberam que já era, né? Agora é cabeça no próximo split, junto com a Loud e com o Real Elite. Se for, né? Se for ficar pro próximo. Eu acho que fica. Ô, louco. Mas eles trocaram, né, os 3 wildcards. Não ficou nenhum. Não eles abaixaram o Trocaram preço, os né? 3 mesmo. Sim. Não compensa você gastar muito dinheiro com aqueles wildcards de nível alto se não tá competindo mais, né? E quem vai cometer o crime contra a Fúria no próximo jogo vai ser o Neo Jabá, né? Será que... Eu acho muito difícil acontecer. Mais um da ex-Corinthians e Vasco. O Funkball, me escuta, bicho, me escuta. O Funkball sem pressão nenhuma, jogando soltinho. Os caras, porra, só ali pelo entretenimento. Pô, sem pressão nenhuma, eles tomaram 8 do fluxo, Pedrão. Não, mas já tá eliminado, tá ligado? Vai jogar contra a Fúria, que é o melhor time top 1. Os caras vão pensar, mano, tamo aí, velho, vamos se divertir. Tem que ser um O que o critério. Léo nesses Jabá não momentos- fez pelo Corinthians, ele vai fazer pelo Funkball contra a Fúria. E é nesses momentos, tá? Que as coisas acontecem, cara. Só queria deixar isso no ar. Vamos ver, É. né? Tomara que aconteça qualquer coisinha pra dar emoção no campeonato. Eu que jogo Futebol Manager, eu tô cansado de perder pro último colocado rebaixado com 11 rodadas de antecedência fora de casa. É Olha tipo, aí, olha é a magia do futebol, não tem jeito. Mas eu falo que eu acho difícil pela postura do Funkball nesse jogo mesmo contra o Fluxo. Você vê Nesse que jogo tinha chance, bicho. Nesse jogo não, tinha mas chance. é que Agora é ele oficial. não, é que não é isso. É que a postura era de um time que já aceitou que já era, tá ligado? É um time que não Sim. jogou, não competiu. Olha o gol Mas que o fala, goleiro tomou. ó, a gente desceu a lenha no Fluxo várias vezes aqui, falando que era um time sem carisma, um time que não encantava. O Pedrão chegou a falar que era o segundo pior futebol da Kings League. Falou. A verdade é que esse Fluxo é o Vitória do Carpini, né? Que Mas- perde feio pros times que tem que perder feio, ganha dos times Olha esse gol do Albert horríveis. Júnior, mano. Absurdo. Vai acabar não, né? Se classificou pros playoffs, Mas a gente também inacreditavelmente. Mas a gente também sempre falou que esse fluxo tinha bons destaques individuais, né?
Tinha bons destaques Fato. individuais. E mais um bom jogo do Vini Melequinha, que não é wildcard, né? Draftado. Toda a Em alegria do teoria, um Ariel em jogador ter de feito gol. defesa, que já tem 4 gols marcados, sendo um jogador, pelo menos diz a lenda, de defesa, né? Mais um bom jogo do Elber Júnior, mais um bom jogo do Bolt, então encaixou o fluxo? Ou só estão Eu batendo em acho cachorro que. morto? Eu acho que eles alcançaram o nível dos times que estão no mesmo nível que eles. É, eles estavam um pouco abaixo, mas eu acho que eles chegaram sim num nível de Desimpedidos, num nível de Dendele, Capim, que são os Ter times que ganhado estão do ali na Capim briga de foi o playoff. jogo decisivo pro fluxo, né? Então. Mesmo nível, não sei, mas tá próximo, tá bem próximo de Eu fato. acho que é o mesmo nível, eu acho que eles só estão bem abaixo do terceiro. Mas ali naquele miolo, é aquilo que eu falei dos playoffs, tá bem aberto pra ver quem vai pra esse Mundial, Sim, sim. tirando GTX e Fúria. Nenhum resultado é uma zebraça. E quem tentar vender isso quer criar narrativas. Sim. Tá bem aberto, eu acho que o Fluxo vem de 2 jogos que marca muitos gols, né? Quanto que... ou não? Acho que Foi. foi, né? Não, foi. Talentos Não, não. individuais, talentos Não, individuais. foi 3-1 contra o Real Elite. 3-1. O Mas o jogo que jogo eu... anterior, se eu não me engano, ele também fez um 8x8, cara. Já teve um jogo do Eu acho Fluxo que que foi o 8x8. Fluxo vem numa sequência de jogos fazendo muitos gols. E o Funkball é aquilo, né? Mataram o dinossaurinho, né? Queria ver Quem muito, ganhou vi. não ganha mais e É, quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou vai ganhar. vai ganhar. Ele nem dá mais Só o pra falar Real que ele... Elite cedeu pontos para o Funkball. Que tristeza. Até o momento, né? Porque na última rodada tem Funkball e Loud. E ainda tem Funkball e Fúria, tá? E nem dá pra falar que ele jogou como nunca, né? Porque eles jogaram como sempre, perderam como sempre. E não tem muito o que falar, só esse fluxo garantindo a vaga nos playoffs. E é isso, acho que é um jogo de... Nem o Douglinhas, que era o Douglinhas, fez muita coisa nesse jogo. Acho que É, essa classificação para os playoffs do Fluxo fica com gosto agridoce, pensando que eles perderam contra a Loud, só pra Loud, que não só é o time horroroso, como é um rival de organização, né? E ter ganhado aquele jogo colocaria eles no mesmo número de pontos de nivelados. Então acho que é uma classificação meio agridoce pro time do Fluxo. eu Não, acho que... Classificação agridoce. eu acho que fica. Pro torcedor do Fluxo fica essa sensação. Lógico. Legal, legal. Devem ter comemorado muito a classificação, mas se você olhar e pensar, pô, na primeira rodada perdemos pra Loud. E eu vendo acho depois o que a que... Loud se tornou, Eu acho que não fica esse pensamento, não, vendo a não situação fica? Acho que não, vendo a situação que tá os dois times, é muito bom ser rival nesses momentos. Se você for fluxo ali, com certeza tá muito feliz, porque não é como se, pô, perdemos pros Tá caras, mais os caras feliz tão... que a Loud. E os caras estão classificando, porra, fudeu. Não, eles estão classificando, o outro time já tá eliminado, então... Caralho, já estamos no caminho aqui. Eu acho, Pode ir mas pro Capim, né? eu acho que esse jogo do Flux e Os Funkball dois foi cumprindo isso. tabela, né? O Funkball fez o que tinha que fazer, o Flux fez o que tinha que fazer. É E todo isso mundo aí. saiu feliz. Todo mundo saiu feliz. Menos o Douglinha, que não marcou nesse jogo, vai acabar ficando pra trás na artilharia. E o Rariel, que fez um gol de pênalti, ficou mais puto do que se tivesse perdido. Deu 2 tapão na mão dos caras que veio comemorar com ele. Tipo, sai pra lá. E é isso. O jogo tava 5-1 pro. 5-1? Não, tava 6-1 pro Fluxo. Aí o Ariel marca o gol de pênalti. Os caras querendo dar tapinha pra Querendo comemorar. abraçar, deu Tá de 2 brincadeira. tapão na mão, que ninguém não chegou nem perto. É o que falta pro Coringa. Faltava isso pro Coringa. Faltava isso pro Coringa. Mas Falta falando raiva em... pro gentil Coringa. Faltando em faltar, o Capim... O juiz Faltou faltou um pro pouco Capim. nesse jogo e o Capim 2, Fúria 4. faltou detalhes Cara. pra ganhar dessa Fúria que vem num desnível técnico alto. O detalhe veste verde e tem um apito, né? É. Mas Dá pra falar que foi o Fúria- pior jogo da noite?
Foi o pior jogo da arbitragem. Mentira, G3X contra Desimpedidos foi pior. Mas uma palhaçada com meus manos do Capim. Enquanto você comenta sobre times que você fala, pô, caraca, o próximo jogo é o melhor, o próximo jogo é o melhor, eles estão vindo. A Fúria tá num momento que parece que o próximo jogo é o pior. Então eles Estagnou. têm que ligar o alerta aí. Eu acho que é o terceiro jogo seguido que a Fúria toma o primeiro gol no escalonado. E coisas que não aconteciam, né? A Fúria, que sempre teve uma defesa sólida, vem tomando muitos gols. Tomou 2 nesse, não tomou do pênalti presidente. Mas, pô, Foi tem que um ligar. erro do Lelete, inclusive, no primeiro gol do Capim, que ele Queimou, né? queimou a largada, aí a bola ficou pro Capim e foi só o básico, né? O goleiro jogando com o brinquinho manda pra dentro. Então, sinal não dá pra dizer amarelo, mas É um sinal alerta, De né? limão. verde-limão É um pra Fúria, amarelo. que ele corre o risco de ter o crime cometido contra o Funkball. Parabéns aí pro Cris aí, querendo menosprezar e cavando. Tentou cavar no Vagabundo. barata, né? Tentou cavar no Tentou barata. cavar no barata. Não sairá impune, cara. Não saiu E o impune. luva sem luva é isso aí. O luva sem luva é isso aí. Com todo respeito, eu tinha que ter ido pro shootout. Tinha que ter ido pro Entretenimento, shootout. mas é jogo importante, Tinha. jogo que vale classificação. Se empata aquele jogo, era outra história. Então. O G3X passava na frente da Fúria. E esse outra jogo coisa empata. que eu acabei reparando, no Fut 7 a Fúria acaba fazendo gols, mas Não quando faz. estão com vantagem numérica. É. Se eu não me É que nesse foi o gol dobro do Lipão. tinha acabado de Tava todo mundo voltar, igual. eu acho que tinha acabado de voltar o jogador do Capim, mas a Fúria, do que já mostrou no campeonato, eu acho que tem que mostrar mais, tem que mostrar uma constância. Já tá classificado, mas querendo ou não, primeiro lugar te dá uma vaga pra Paris, né? Então, Sim, garante. e você E vê o se a G3X numa Fúria- crescente, você numa queda. Se a Fúria tropeça e esse primeiro lugar escapa, pra dar uma merda gigantesca ali no playoff é 2 pulos. Pode acontecer, mas eu acho difícil, porque eu acho que ainda Não, assim sim. a Fúria tem os O melhores nível de jogadores. concentração é muito diferente pra uma partida de mata-mata e uma partida de liga ou grupos, né? Não é, e a Fúria tem os segundos melhores trio de wildcard da liga. Sim. Então, E são jogadores que não costumam sentir a pressão. O Lelete errou, Eu acho que é o a terceiro Fúria melhor saiu, quem a que você Fúria acha que tem saiu wildcard atrás melhor no que o da Fúria? placar. Trio. Não, ó, o primeiro é Kelvin, Andreas e Rufino. Aí o segundo é Tom, Tom, Gegel. Gegeu e Demerson Tapioca. Entendi. Mas Mas- pra terminar o que eu tava falando do Lelete, que ele erra no lance do primeiro gol e não deixa afetar. Empata e ele mesmo no dado vai lá e vira pra Fúria. E vai continuar na briga pela artilharia, né? Vai continuar. É o melhor jogador. Por enquanto ainda é o melhor jogador da liga. Mas que já tá com. Já tem um Tom, já tem um Kelvin, até um Rufino no Batendo retrovisor. batendo na porta. É. A sorte do Lelete é que o Davizinho vai ser eliminado, porque. Ou, não ironicamente, cara. E o Douglinha também. Davizinho podia brigar por um MVP, mano. Só precisaria ter ganho uns 2 jogos a mais aí. O Só Douglinha uns 3 a Só mais. precisava Né? ter feito os dobros de gol que fez. Fez 12. É. Ai, mano. Bora Que de loucura. tabela? Dá pra ir. Acho que não tem muito o que falar desse jogo, né? Os dois presidentes perderam pênalti. Era um jogo bem protocolar também ali pros dois times. Se fosse um resultado diferente, podia bagunçar a tabela, mas acho que nada demais. O Capim poderia ter garantido, mas não ia cometer o crime, né? Não ia. Na tabela, Fúria em primeiro, já garantido nos playoffs, 19 pontos, G3X 18 garantido também, nivelados Impedidos e Fluxo. Os 5 times já garantidos nos playoffs que vão disputar com 100% de certeza uma vaga no Mundial
Um deles fica entre Fúria e G3X. Nivelados pode sonhar, mas só sonhar mesmo na vaga direta. Capim e Dendele com 9 pontos, muito, muito perto dessa vaga nos playoffs. Nossos virtuais eliminados, Real Elite e Loud. E o nosso matematicamente eliminado, F. Funkball. Descansa em F. paz. Que cai atirando, pelo menos, né? Que Amém. cai atirando. Atirando no amiguinho do lado. Atirando no próprio time, da TK. Uma coisa que eu queria mostrar nessa tabela é analisar realmente a Fúria e o G3X. Ok. Por um período do campeonato, a Fúria era o melhor ataque e a melhor defesa. E tinha uma distância de uns 12 gols pro segundo colocado, que era o G3X. De gols sofridos. Hoje essa distância de gols sofridos, que era 12, caiu pra 3. E o que era uma vantagem de uns 8 gols, já ficou pra trás. Então, mostra muito A crescente da G3X e o um pouco da leve queda balançado da da Fúria. Então... o G3X hoje já tem de forma isolada o melhor ataque. São 5 gols a mais do que a líder Fúria, né? E a Fúria ainda tem a melhor defesa isolada do campeonato, que são 3 gols de diferença pro G3X. Será O tirado no Funkball vai hat-trick do cobrar essa Douglinha. diferença aí. O Funkball Douglinha vai e Léo cobrar essa Jabá. diferença. Nossa senhora. Não sairão impunes. E aquilo que a gente falava, que a Loud, por mais que estava embaixo, tinha um dos melhores ataques da competição, nem isso eles têm mais, né? Estagnaram Já era. e... Acharam um jeito de marcar o Luquinhas e o time acabou. E o time... E troca Pichu. o wildcard, destroca... Oi. O Fluxo joga contra quem, bicho? Fluxo? Vou trazer os últimos jogos. G3X. Trazer os últimos E jogos Fúria. do Fluxo pra você. G3X e E Fúria. Fúria. G3X e Fúria. Ainda bem que o Fluxo garantiu essa vaga Tá. agora. Então. Mas, cara, o que eu ia... Mano, a vaga por si só... Esse 7º lugar aí é quase que uma não vaga, tá ligado? É. E tem o Dendele Dendele e tem... Dendele pega Loud e Tem o Real Dendele, Elite. Tem o Dendele... Aí, tem o Dendele e o Capim ali que estão, porra, podem chegar ali nessa... Não chega. Não chega, o Capim 6 pega gols de nivelados e diferença de saldo. desimpedidos. É 6... 6 gols é um jogo, pô. Não. Coloca o Fluxo pra tomar... O Fluxo 6 tomou gols, um saldo de 6 6 gols é gols um jogo em contra em Funkball 2 e jogos. Loud, pô. Não, pô. Pô. Se você tirar 6 gols de saldo, o outro time... Mas o não Fluxo precisa tem tirar que- o saldo, não Mas precisa é que tirar o mas saldo o- porque o Fluxo vai perder os 2 jogos. E Cara, o e vai, tipo Dendele... assim, tomar É. sacode, pô. A Fúria, o G3X Será vai que descer um rola sarrafo, goleada? Então, ó, Cara, vou... tipo assim, no mínimo 3 de cada um vai ter, pô. Então, ó, volta ali na tabela, puxou. Calma aí, vamos dar uma olhada na tabela ali de Vamos volta. dar uma analisada na tabela. Sim. Ó. Esse Fluxo que tem 3 pontos a mais, 3 pontos é um jogo. Fluxo Sim. joga G3X e Fúria. Não É. pontou mais. Vai tomar 2 sacodes. Vai tomar Lá dois no sacodes, pô, simulador vai tomar tem a dois sacodes. tabela e tem os jogos. Pode abrir o simulador. Ah, então legal. Ó, tem a legal. tabela ali na direita. Olha aí, então, cara, tipo assim, esse 4º e 5º lugar nem faz tanta diferença, mas o 5º pro 6º e o 6º pro 7º é É. uma puta diferença. Então o Fluxo ainda pode se fuder bonito nessa situação. E vai. Provavelmente vai. Tá. Quer dizer, não vai. Porque o Capim Não? não ganha do Nivelados. Você acha que não? Nivelado já classificado com 3º lugar Não, garantido? não ganha. Não, o Coloca Capim não Nivelados, ganha do Nivelados. Querem botar saldo de diferença? Que é importante. Não, coloca só um Não, a acho que zero aí. acho que não vai importar saldo de diferença. É, a gente só quer ver a pontuação mesmo, só coloca É. só 1 a 0 em tudo. Pode colocar 1x0 no Desimpedidos. Você e Real acha? Elite Eu também. vou de 0 a Ah, 0 pelo e amor de Real Deus, Elite não. Desimpedidos. Para. Não, tá para, bom, bicho, vai. para. Fica aí Meu com as Deus. suas ilusões. Funkball e Fúria. 1 a 0 Funkball. 1x0 Não, Funkball. não. Ah, que isso, cara. Porque Dendele ganha da Loud Dendele ganha da Loud. e G3X ganha do G3X Flux. ganha do Flux. Ó, já deu merda. Tá vendo? Já tá dando bigode pro Flux. É. Pro não, Flux. pro Fluxo Só que na não, né? última Pro Capim, rodada- né? Então, só que olha a última rodada. Capim não ganha Desimpedidos, Desimpedidos pô. também. O Capim que se Falou. ferra. O Fluxo É, tá em o- zero perigo aqui. Zero Não, perigo pô, pro o Flux. Capim pode ganhar do Desimpedidos, pô. Pode, Desimpedidos mas já Pode, pô, classificado. pode. Coloca aí. Fúria ganha.
Esse próximo É que jogo, 1x0. foda-se. É que. 0x0. Caralho, que... essa última rodada vai ser uma puta última rodada bosta, né, cara? É que se você for ver, o saldo vai importar sim, mano. Provavelmente. Mas coloca aí o Capim ganhando ali. Não, Desimpedidos tá bom, tá bom. G3X. Ah, era o capim Coloca o aqui, né? Dendele. É. Pra ver se o. E coloca ali o fluxo. Dendele. Não passa, já não passa o fluxo aqui. Não, Mas o aí é Dendele saldo que ganha a do gente Real conversou, Elite. E aí é aquele saldo que a gente conversou. E Só aí fica que- empatado o Fluxo e o Capim pelo. É. Pode dar doideira, pô. Pode dar doideira. Pode dar É, doideira. da doideira pelo E não saldo. tá. Sim, e tipo assim, não tá. Não é nenhuma loucura que a gente falou aqui agora, tá ligado? Cenários aqui completamente possíveis. E nesse cenário aí, eu cravo. O quê? Cravo pra vocês. Fúria, G3X, Nivelados e Dendele. Calma aí. Fúria. É. G3X, Nivelados Dendele. Dendele É. em quarto? Não. Eu acho que o Dendele ganha. Você Não, tá- o Pichu, não. o Pichu colocou o Dendele em quarto, mas tava o Desimpedidos em quarto. É que Ah. aqui é considerando a derrota do capim, né? Ah, mas- tá. Mas você tá falando que é o top 4 ou você tá falando que são os 4 times que vão pro Mundial? É os 4 que vão pro Mundial, né, Então, no cenário que a gente cê- colocou ali. Você acha que Fúria, G3X, Inveloz e Dendele são os que vão pro Mundial? O Dendele ganha do Eu Desimpedidos acho que nesse sim. playoff aqui. Sim, Eu tô sim. fechadão com Thor. Elas ganham do Eu Fluxo, acho que sim. G3X e Capim. Acho que eu não. Mas acho que é esse o sétimo lugar aqui. Esse sétimo Cara, lugar aí vai ficar acho entre que é- Fluxo e Capim mesmo. Isso considerando Talvez que o Capim. Dendele. Ó, É. se considerar que o Capim perde pro Desimpedidos. Não, vai ficar entre Capim e Fluxo mesmo, É. com o Capim tendo que fazer resultado contra times enjoados, né? Então, Nivelados o e fluxo, Desimpedidos. E se o o fluxo Dendele tá em perder quinto, mas aqui? é uma espécie de um visto Ó! virtual Ó! sexto. Ó! Virtual sexto. Não, Ó! Do nada! Do nada! brinca pra caralho. Do nada! Brinca pra Quem que caralho. fez isso? Quem que fez isso? Calma, Davi. Calma, meu. Calma. Que loucura, que loucura. Inacreditável, cara, inacreditável. Que loucura. Não existe esse mundo. Volta É pra impossível. É realidade. impossível. É impossível, Eu tô no impossível, nível de impossível. lunático. Mano, eu tô. É absurdo. Eu tô usando drogas de pensar que o Real Elite ganha do Dendele e do Desimpedidos. É esse o nível que vocês estão querendo que eu sei. Tá Ah, usando. você colocou os dois ganhando. Não, ó, calma. Considerando que o time empatou com o Nivelados, que é o top 3. Vocês realmente acham Não, que eu tô pô, sendo para. drogado? Parou. Nos vemos na rodada 9. Nos vemos na rodada 9. Se o Real Elite sonhar em ganhar do Desimpedidos essa rodada, vocês não me aguentarão na Cara, rodada 9. Completamente piroca da cabeça, bicho. Não, tudo bem, Completamente tudo bem, piroca tudo da bem. cabeça. Vocês estão desconfiando do poder do Davizinho em chamar Mas a o, responsabilidade. o fluxo tá em quinto agora. Dá pra Mas falar é que um- o fluxo é um virtual sexto? É um virtual pelo menos sexto. Deixa eu de colocar a sexto pra baixo, classificação né, aqui cara? sem Sexto a pra baixo. simulação. De É? sexto, Sexto pra baixo. baixo. O fluxo é um virtual sexto pra baixo. Mas eu E acho aí que. já pegam nivelados. Eu ali, acho se pá. que a disputa mesmo agora vai depender muito desse primeiro jogo, óbvio. Mas eu acho É. que até o quinto, eu acho que na real já tá. Já é muito É, difícil acho que o top rolar qualquer 4 mudança. O top Sim. 4 pra mim já tá cravado. Só se o Fluxo aprontar muito contra a Não, GTX beleza, e mas é Fúria. que esse de 5 a 7 vai mudar muito, cara. Você Vai. acha? Vai ser tipo. vai ser no Mano, detalhe. É porque cara, são três posições que é literalmente, porra, muda completamente a sua partida do playoff, pô. O quinto lugar você Não, pega uns isso sim. Desimpedidos, o sexto lugar você pega um Nivelados e o sétimo lugar você pega a porra de um G3X. É tipo, literalmente, mano, cada posição abaixo é um leão a mais que você tem que matar, tá ligado? Por isso que vai importar muito essa posição de quinto até sétimo. Não, isso é fato. Isso se quiser, óbvio, se o objetivo for Paris, né? E aí, mano, tem que buscar essa quinta colocação a qualquer custo quem quer pra Paris. Porque É. essa quinta, quarta colocação ali é porra. Qualquer pontuação que o Caminho Fluxo tirar de mais Fúria e fácil. G3X é milagre, né? Acho que todo mundo tá Não nessa tira, página. não tira, Não não tira. tira, não Quer tira. dizer. Contra Fúria. Não, você quer me vender um milagre de Fluxo e Fúria, mas Real Elite, Não, Desimpedidos eu e quero te Dendele vender. Eu quero te vender um impossível. milagre de Funkball e Fluxo, é Não, diferente. bizarro. Bizarro que você tá querendo me vender de sonho e eu não posso sonhar com o Real Elite ganhando de Desimpedidos e Dendele.
Bizarro. O dele que você mesmo cravou no Mundial. Bizarro a Cara, desonestidade mas, que bicho, acontece a diferença é nesse que eu canal. sei que é um sonho, tá ligado? Eu tô falando aqui de cenários absurdos do Funkball ganhando da Fúria, mas tipo assim, eu sei o quão absurdo eu tô sendo. Você sabe o quão absurdo você tá sendo, bicho? Detalhe que o Funkball precisa ganhar um jogo, o Real Elite precisa ganhar 2. Exato. Tem isso também. É mais fácil o Funkball ganhar da Fúria do que o Não, Real Elite ganhar os próximos 2 jogos. Eu falo isso brincando, porque se até os jogadores já se dão como eliminado, não sou eu que tenho que sonhar, né? Se a Não. Ludmilla já eliminou o time na entrevista pós-jogo, não sou eu que tenho que... Pichu. Bora fazer aqui uma mini apostinha. Não vou apostar pelo Real Elite. Não, mas ó, se liga. Não, se liga. Não vou. Primeiro você tem que pagar o que você deve, Pedro. Me escuta. Não, que isso, cara. Eu paguei as dívidas que eu tinha. Mas ó, a gente faz assim. Eu apostando no Funkball ganhar da Fúria. E você no Real Elite ganhar os 2 jogos. E se nenhum dos dois acontecer, é free. E se os Justo. 2 acontecer, é free também. Honesto. Não, tô bem de boa. Não aposto no Real Elite. Nem a dona Tá bom. aposta, não sou eu que vou botar meu dinheiro. Inacreditável. Não, não é dinheiro, pô. Não vou apostar dinheiro contigo. Ah, Vou tá. apostar, sei lá, alguma parada, pô. Tipo, uma prenda, tá ligado? Não, tô de boa. Então tá bom. Covarde. Tá bom. Covarde. Não, tô de boa. Eu aposto da Loud se classificando com o Funkball cometendo o crime. Não! Não. Se você ver a situação dos envolvidos de Loud e Real Elite assistindo o jogo que tava tendo de... Os caras estavam cantando louvor, estavam cantando pagode. Tava muito bom a cabine do Coringa enquanto rolava os outros jogos. Juntou Coringa, Brabox, o estagiário e o Caleb cantando pagode motivacional na cabine. Eles só querem ser felizes. É isso. Bora de giro pelo Kings League no mundo? Tem o King Leigo Manda. ainda dessa rodada, né? King Ah. Leigo, é verdade. Olha aí. King. King. King? Léo Gol. Léo Gol. Hat-trick. É o que me vem na cabeça de cara, assim. Eu ia falar um Davizinho, velho. Perdeu. Ah, mas fez o hat-trick, carregou um piano nas costas. Não gosto de dar porque perdeu. É muito fácil você fazer um hat-trick num time encaixado. Magic Rufas. Fino também. Tem Honesto. o Elber Jr. do Fluxo também. Elber. Acabou. É isso. Fica Acabou. entre esses três Esses três? aí. Davi, Mas quem ganha? Léo Gol. Não, que Davi, cara? Quem colocou o Davi? Eu não posso, agora você não me dá oi, já quer me tirar das opiniões de King. Querem me derrubar, mano. Querem me derrubar. Pelo amor de Deus, bicho. Mas eu vou pelo Léo Gol Léo aí. Gol. Léo Gol. Fechamos Léo Gol. Vou Fechamos. comprar King. essa. Leigo da rodada. Pô, eu vou pra lá o dia inteira, né? Não É, entrou em acho que é. campo. Ludmilla eu não nessa vou- entrevista. Não vou comprar esse Eu novo sou meio Paulo free, Diniz, eu sou não. meio free. Free? Eu sou meio free. Eu sou free porque o time é dela, né? O estagiário merece o time dele. É. E... Mas eu vou pra, sei lá, eu vou pro Maurição, pô. Com todo respeito ao Maurição aí, Eu vou multicampeão. pro Juizão de Capim contra a Fúria. Não sei se Forte também. foi tão assim. Foi Assalto à mão um armada. lance interpretativo e um erro crasso, né? Porra! Mas... Interpretativo, bicho. Do Mataram, pênalti? arrancaram a perna assim. Não, cara. eu tenho nome. Eu tenho um nome aqui. Vassoura. Que o Pichu falou que ia varrer todo Pô, mundo quando estreasse pelo Meu Real Deus. Elite. Mas Me o chame de Vassoura- 007. 0 gols, 0 assistências, 7 vassouradas no adversário. Mas o Vassoura jogou bem contra o Nivelados, pô. 0 Meu gols, Deus. 0 assistências, É. 7 jogadas criadas. O Pichu ainda falou, não, vamos clipar isso aqui, o Vassoura vai, Pô, porra, ele no seu... jogou bem, pô. Ele fez o gol do shootout dele. Vai tomar no cu, Pichu. Ele chamou a responsa no jogo, deu chapéu. Pichu, vai pra Aí, ó. casa do cacete. Fez 6 gols no Fechamos, Nivelados, pô. Pedrão. Fechamos, Pedrão. Vassoura.
Vassoura. Nenhum outro time fez 6 gols no Vassoura nivelado. Vocês estão sendo A muito democracia injustos, ganhou, né? a democracia ganhou. Isso aqui é uma Vassoura ditadura. leigo, Isso aqui é uma vassoura ditadura. leigo. Vocês têm uma laude que não entrou em campo. E vocês querem... Mas isso a gente já é o esperado, né? Quem criou hype no Vassoura... Não foi nenhuma decepção. A Loud não foi nenhuma decepção. A Loud Pô, mas o Real Elite foi? O Vassoura foi, pelo Vocês hype nem que foi assistiram criado. o jogo. Isso que é foda. Vocês nem assistiram o jogo e estão querendo jogar. É muito fácil, seus analisadores de estatísticas. Tá Não, fechado é o certo. leigo do Vassoura. Na próxima assistam os jogos, beleza? Tá fechado o leigo do Vassoura. Não, fui refém aqui. Valeu, Kings pelo mundo. Valeu. Bora de Kings pelo mundo. Começando pela Espanha. Vamos lá. Espanha acabou a fase de grupos neste domingo, dia 27. O jogo que eu falei pra gente ficar de olho. Los Troncos ganhou do Cune Sports por 3-2 e assumiu a liderança. Está garantido nas semifinais. Os dois já estão no Mundial, né? O Cune Sports como wildcard. Los Troncos pela melhor somatória de pontuação nos dois splits. Mas eu gostaria de destacar um jogo que foi entre o ex-Bayer Team 10 e Gigantes 8. O Gigantes, que é o atual campeão da Kings League Espanha, do Split 4, também está no próximo Mundial. E o ex-Bayer Team, que é o favorito para ficar com a última vaga da Espanha, porque é provável que um time que já está garantido no Mundial ganhe essa Kings League, ou o próprio ex-Bayer Team ganhe também. Independente dos casos, o ex-Bayer Team é o que tem a melhor pontuação, tirando os já classificados para o Mundial. E esse jogo, o Gigantes empatou aos 40, no 8-8, no gol dobro, e o ex-Bayer fez o 10-8 no último lance do jogo aos 42. Foi um jogo que foi frenético para os dois lados. Falta isso Da no Espanha. Brasil, né? Não teve ainda algum jogo que algum time empata no gol dobro, tem aquela comoção, aí o outro vem e acaba com o jogo. Não teve isso ainda no Não, Brasil. acho que não chegou a ter, né? Então, puxa a classificação para nós ver os times que estão aí. Não, ó, antes de puxar a classificação, crise no El Barrio, né? Perdeu pra um time Crise que no El tomou Barrio. 80 gols no campeonato. Crise no Saiyans também. Mas ali, ó. Senhora, cara. Los Troncos já está na semifinal. Cune Sports, time do Agüero, Saiyans, Gigantes, Portinos e Ex-Bayer nas quartas. Aniquiladores, 1K, o time do Cacilhas. E o Ultimate Móstoles e El Barrio estão no play-in. O Ultimate Móstoles pode ser uma decepção, né? O time do DJ Total. Mario que, pô, Foi salvo já tá no pelo Mundial split pela passado, campanha. né? Salvo pelo split passado, exatamente. Olho aberto aí pro Ultimate Móstoles. Bora de Américas. A Vamos. Kings League Américas, penúltima rodada da fase de grupos, aconteceu no dia 27, domingo também. Tá muito equilibrada a tabela, se vocês forem ver, só o Olimpo United, que é o time do Chicharito, praticamente eliminado, né? Tem que tirar 19 gols de saldo na última rodada. E o Atlético Parceiros, o time do Rames, também 3 pontos só feitos em 10 rodadas, já um abraço. Mas pros Bem outros times parceiro tá mesmo. bem parceiro mesmo. Fez a Eu- quantidade de ponto que o Rames fez no São Paulo. Ué, E os outros times tá tudo muito em aberto. A vaga do Olimpo, por sorte deles, ganharam o split passado, então já estão garantidos no Mundial. Mas as outras 3 vagas estão muito abertas. A briga fica muito entre os persas, os Los Chamos e os Galácticos del Caribe, que são os times que mais têm pontos somados 2 splits. 2 desses já estão garantidos no Mundial, porque um time desses 10 que estão aí vai ser campeão. Pode ser que um desses 3 seja também. E os outros 2 já estão com a vaga garantida, provavelmente. Na verdade, pode ser qualquer um dos 3, né? Porque Ninguém tá com a tem vaga garantida ainda. vai ter a última rodada ainda, que vai ser no dia 4 de maio, no É só o Olimpo, né? Domingo. No Américas tem a vaga garantida por causa de ter sido campeão. do split passado, exatamente. E é mais Mas uma vaga só aqui agora? Podem ser. Então, o Olimpo não pode mais ser campeão. Então vão ser duas vagas aí, né? Entre O esses campeão três. vai entrar e vai entrar mais 2.
Então tem chance desses três irem pro Mundial. Caso um deles seja o campeão, Aí aí vai mais a um. vaga fica pros outros dois. Isso. E aí. Mas não conta mais playoff, né? Eles têm até a última rodada Não do conta mais Américas playoff. pra pontuar. Isso. Cacete, legal, Aí, tipo, muito se o legal Galácticos del Caribe, por exemplo, ficar nesse terceiro, ele tem que torcer Tem- ou pro Los Chamos ou Persas ganhar, Tem ou eles confronto mesmos direto fazer na o última papel. rodada? Não. Tem uns confrontos de meio de tabela e o Los Chamos pega o Olimpo. Então eu diria que o Los Chamos é favorito aí pra cravar essa vaga no Mundial É o Los... no domingo. Calma, quem que são os outros? É o Los Chamos, os Galácticos del Caribe e os Persas. Dos persas, né? O tipo, no split atual, os Persas, o Galácticos del Caribe, acho que estão bem no meio da tabela e vão pegar times no meio da tabela também. E os Los Chamos pegam o já eliminado Olimpo. Então, muito provável que tenhamos Los Chamos no próximo Mundial. Legal, legal. França não tem muita coisa, teve uma rodada dupla nos dias 27 e 28, né, domingo e segunda-feira. Vai ter outra rodada dupla de novo, domingo e segunda-feira, dias 4 e 5. É um campeonato mais enxuto, então já vão ser as últimas rodadas, só tem 8 times. E, pô, a classificação muito em aberto, só o FC Silme ali que fez 1 ponto em 5 jogos, mas de resto acho que tá É o tudo bem funkeball aberto. deles. É o futebol dos mas, caras. mas eles têm chance ainda, né? Ainda tem chance, porque só porque- um time é eliminado direto. Porque a Loud e o Real Elite não é o Wolfpack e Karasu, né? Sim, e se vocês forem ver, ó, Generation 7, United, F2R e Panau Stars já estão garantidos pelo menos no play-in. Porque ninguém Com pega 9 eles. pontos, com 9 pontos. E o F2R e o Panau Stars, que tem 12, já estão garantidos no playoff. Então E praticamente garantidos já no Mundial, né? A não ser que Ou não. aconteça um desastre, né? Então, Loucura. da França foi um giro rápido. Agora, Alemanha. Vamos pra Várzea, né? Senhora. Quer ir na Itália Alemanha. antes de ir pra essa Várzea alemã? Ou É vamos que a Itália direto? acabou. A Ah, Itália tá. acabou no dia 21 e não teve jogo ainda porque eles vão ter os Playoffs Week, Global Week. Igual todo mundo. Entendi. Alemanha. Teve uma rodada tripla no final de semana, dia 26 e 27, sábado e domingo. Meu Deus do Teve céu, time que cara. jogou 3 jogos no intervalo de 2 dias. Mano, vamos que lá. isso, cara? Teve aquele rolê da Winners Bracket e da Losers Bracket que rolou enquanto a gente gravava o episódio anterior. E aí já teve a First Chance, que é os perdedores da Winners Bracket contra os vencedores da Losers. Vai lá no Match Day 6, Pichu, pra nós. Tô aqui. Foi o Juniors, que era um dos perdedores da Winners Bracket, contra o vice-versa, que era um vencedor da Losers. O Juniors ganhou de 9-6 e foi pro próximo Match Day, enquanto o vice-versa ia ter que jogar uma rodada extra contra o Tic Tacker, que perdeu de 3-0 para G2, e a G2 Juniors vão se enfrentar no dia 3, valendo uma vaga na semifinal da Então, Redemptions. O Era Colônia já tá garantido no Mundial? Não, Era Colônia e Futebolistas Loucos vão brigar por uma pra vaga essa direta vaga, no né? Mundial. Isso. Aí teve o Redemption, que é os perdedores dessa First Chance, vice-versa e Tic-Tackers se enfrentando, e os perdedores da Losers Bracket da rodada anterior se enfrentando, No Rules e Cactus Kickers. Se vocês forem ver, No Rules venceu e o Tic Tacker, que é o time do grampeador, ganhou também. Vice-versa e Cactus Kickers foram os primeiros eliminados da Kings League Alemanha. Não tem mais chance de nada, a minha torcida pro Mario Guts foi em vão, porque eles foram grampeados. Não, Match esse- Day 7, que vai acontecer no dia 3, o que rola? Vai ser a semifinal da Redemptions, que é o Juniors e a G2, que venceram o confronto anterior. Quem perder tá fora. E o No Rules e o Tic Tackers, quem perder tá fora. Quem O vencedor ganha- ó, desse... Se enfrentam quem os ganhar- vencedores desse aqui, né? Isso, e quem perder tá fora. E aí O quem ganhar vencedor desses desse dois- confronto pega o perdedor de Futebolistas Loucos e Era Entendi, Colônia. Entendi a várzea. Valendo a vaga na final contra o vencedor desse Eu entendi essa Era várzea. Colônia e Futebolistas Loucos.
Entendi essa várzea. Cara, eu me sinto muito burro, cara, quando vocês falam da Liga Alemanha, não é possível. Eu entendi essa Vou, várzea. já que o vice-versa do Mario Götze caiu fora, eu vou deixar minha torcida pro Tic Tacker Fußball Freunde, que é o time do grampeador. Me pegou muito o logo dele ser um grampeador. Eu tô Pior que é torcendo uma pra G2 belíssima aqui. logo, mano. É, o da Também, G2, também tô com muito a G2, legal, também tô com a honesto. G2. Lembrando que a Alemanha só são 2 vagas no Mundial, não são 4 igual França, Itália e Brasil. Então, uma vai ficar com Era Colônia ou Futebolistas Não, Louco, se o Era e o Colônia não for, outro é uma pipocada bizarra se o Era uma Colônia pipocada não for. absurda. Só ganhou a liga inteira e a gente, quando tem que Ganhou todos os ganhar. jogos até agora. E diria que o Futebolistas Louco não é favorito para ficar com a segunda vaga, porque eles tiveram que vir de uma remontada lá no jogo das cartas, né? Que eles tinham uma carta a menos que o adversário e ganharam. Então. Ah, mas eles perderam pro Cactus Kicker que só tomou Que foi sapeco. Ó, 6x2, Exatamente. 6x5, 7x4, 8x3, 9x2, 10x4. Eles Só que eles perderam. meteram 8-1 na G2, que eu iria Exato. falar agora, que é o favorito à segunda vaga no Mundial. Então a Kings League Alemanha é uma grande bagunça. Eu queria saber falar alemão pra entender o que tá acontecendo, não só fora de campo, mas dentro de campo também. Cara, que loucura, cara. Que loucura. É o entretenimento, né? Eles conseguiram Eu ia gerar o falar, entretenimento. eu ia falar que É. os futebolistas loucos era o Real Elite deles porque perdeu pro funkball deles, né? Mas eles ganharam depois. Eles meteram 8-1 na G2, pô. É. É, bicho. Apesar que a gente Essa ganhou da são Loud notícias pra também, né? você, mano. Dá pra dizer que tirando o Era Colônia é um campeonato bem equilibrado, Kings League Alemanha. É. É, Vamos tomar sapeco pros brasileiros. é isso. É isso. Não, os É. alemães não vão ver nem a cor da bola, pô. Não tivemos nenhum novo classificado pro Mundial, mas na semana que vem teremos. Teremos um representante francês classificado pro Mundial. Miami 7. Acho que teremos um La candidato Capitale. francês e brasileiro. Semana que vem, quando voltarmos de novo aqui, estaremos anunciando o primeiro brasileiro e o primeiro francês classificado pro Mundial. Pô. E vamos ver se não vão anunciar mais wildcards, né? Que É, só isso anunciaram 4. Clica em classificação do KWC Clubs aí. Não. Não, eles tiraram aquele. Tiraram? Mas eu vi aquele hoje. mapa. Clica só no KWC Clubs. Aí, ó. Aí, ó. Nice. São 9 wildcards. Tem mais 5 pra anunciar. E Tem nessa mais cinco. brincadeira a Espanha vai ter 7 representantes, pelo menos, né? É, porque o Portinos, né, ganhou roubado o último. Portinos e Inacreditável. Ranstoles, Los Troncos, aí o Cune Sports e o La Capital, que nem jogando tá a Kings League deles já vai jogar o Mundial. É, eles costumam fazer isso com times novos, né? Sim, Igual o ainda Miami mais com o time do 7. Yamal. Sim. É. Esse Ultimate Chimisha, que é o time do Marrocos, que eu não consegui entender o que eles estavam falando no Instagram deles, mas estão no Mundial. Valeu. Vai ser Valeu. um campeonato legal. Tamo junto. Vai ser irado. Aqui a Vai ser gente irado. já falou até sobre a rodada da semana que vem, né? Vai ficar só faltando pós-jogo, né? Qual será que é a Isso. chance de, tipo, nesse Kings World Cup Clubs rolar, tipo, 3 dos 4 semifinalistas serem brasileiros? 3 dos Altas, 4. a depender do É, chaveamento, né? depende do chaveamento. Mas não vai ser tão Nossa, fácil os caras assim vão pro colocar Brasil. tudo nós Porque- contra nós, mano. Tipo, o time do Jake Paul tem dinheiro. Tem. Aí os espanhóis são os que parecem que mais vão oferecer algum tipo de ameaça. É. O time te mostra eles têm um bom Os time. mexicanos são perigosos. Os são mexicanos são perigosos. perigosos. Mas vamos ver, né? Depende É. muito dos drafts também, né? Que vai ter o draft antes do Mundial. Vai ter? Sim. Vai. Eu achei que eles iam com os jogadores que. Achei que só os wildcards faziam o draft. Pode ser. Pode ser que você tenha isso. A gente vai descobrir É. nos próximos capítulos. Então é isso. É isso.
Obrigado aí pela audiência, uns comentários. Foi um longo fim de semana. Teremos mais um longo fim de semana. Voltamos já para falar das 2 rodadas de uma vez. A gente volta no pós-super semana que vem, né? Sim, já fazendo a prévia do Global Week Playoff, Do Global Week. que vai ser a semana em que... Porque só a Alemanha, né, que já vai estar acabando o campeonato quando começar Meu o Deus. playoff do resto do mundo. Pra quem. Pra quando que tá. É meio do ano, né? Essa World Cup Clubs. Eu Bom, imagino que vai ser ali por junho, maio, julho, por ali. inclusive o segundo split brasileiro já confirmado pra setembro. Já confirmado. Perfeito. E que coisa importante, né? Não vai ter Transfer Market nessa primeira Sim. janela de split. O Transfer Market vem só pro próximo split. Então só vai ter Transfer Ano que Market vem. do split 2 pro split 1 de 2026. Sim. É isso. É isso, É rapaziadinha. isso. Tamo no D Um junto. abraço a todos, uma boa semana, um bom descanso. Deixem seu Valeu. like e chame